Shalom, meus queridos irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus. Aqui falamos de Caldas da Rainha, Leiria, Portugal, Europa. Pastor Ilmar Sater César, pastor ordenado desde 1987. Cumpri 35 anos de ministério na Ladinha, Minas, na região do Espírito Santo e Minas, pelo Ministério Tabernáculo. Hoje estamos aqui no Ministério ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, que tem mais quase 30 igrejas já. Só esse ano estamos inaugurando 8 igrejas aqui na Europa, com igreja na Espanha, na França, em Bélgica, Alemanha, Luxemburgo. E, meus amados, falamos aqui então também pelo seminário da ADEF, que é o Centro de Excelência na Educação Cristã. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica. O módulo é família. E a primeira matéria que estamos estudando é a Bíblia e a criação de filhos. Na aula passada nós falamos sobre um perigo muito grande que os pais têm que ter cuidado para não passar isso para os filhos, que é a predileção. Filhos prediletos, né? Vimos o exemplo de Isaac e Rebeca, cada uma gostava do menino mais do que o outro, e o José que separou, o Jacó que escolheu José e acabou com essa sua predileção, demonstrando, dando a capa de mangas compridas de presente, e acabou tendo apenas 34 anos de convívio com José. Na aula de hoje vamos falar sobre mais relacionamentos de filhos com seus pais. Vamos falar hoje de um filho ordinário, um filho desrespeitoso, um filho que não honra pai. A gente sabe pelo mandamento, né? Pelo 5º mandamento, vamos ver isso lá depois no Êxodo 20. O 5º mandamento é: honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na face da terra. Esse rapaz é o primogênito de Jacó, é um filho ordinário, um filho que não honra pai e mãe. E o que ele fez? Esse rapaz, com seus 15, 16, no máximo 18 anos, ele desonra o pai subindo no leito de seu pai. O Jacó, quando casou com Leia, ganhou Zilpa, quando casou com Raquel, ganhou Bila, era concubina que chamava. E essas meninas já eram mães, já tinham idade, né? Já tinha filhos, né? Bila tinha 2 filhos, Zilpa tinha 2 filhos. Rúben deita com Bila. Olha que terrível coisa. Um filho deitar com a mulher do pai. Olha que falta de respeito, que falta de honra. Sem falar no crime, né? Isso seria um crime de incesto, né? O filho deitar com a madrasta, vamos dizer assim, que ela não é mãe dele, mas ela é serva da mãe, é concubina do pai. Então a desonra está lá em Gênesis 35, 22. Rúben pagou caro por isso. Na bênção de Jacó, no capítulo 49 de Gênesis, ele vai dizer isso: olha, Rúben, você era minha poder, a minha força, a minha primogenitura, você era as forças da minha primícia, né? Você tinha excelência, meu primogênito, mas não vai ser mais, você maculou o leito do seu pai. Então, Rúben é um exemplo de um filho que desonra pai e mãe, e vai pagar. Irmãos, vou falar a verdade aqui, eu já vivi isso aí, na minha família, já vi filho desonrando, não na minha família direta, meus primos, filho que desonrou pai e mãe e pagou caro, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na face da terra. Então, é uma coisa terrível, né? Tem outro texto lá, diz que o filho que desonra os pais, pintões da águia vão arrancar seus olhos. Quer dizer, filhotinho de águia, lá em Provérbios, né? Que zomba, filho que zomba do pai. Então, esse episódio de Gênesis 35, 22, mostra um filho que desonrou o pai. Vamos avançando agora para José. Vamos ver como José, mesmo sendo vendido como escravo, aos 30 anos torna-se Zafanete Paneia, e ele casa com 30 e poucos anos, né? Antes de vir a fome começa aí, nós teremos depois 7 anos de fome e depois 7 anos de fartura. Ele tem 2 filhos, e pelos nomes a gente entende como José conseguiu lidar com essa situação, né? De ser desprezado pelos seus 11, porque Benjamim tinha nascido já, pelos seus 11 irmãos. Como é que ele lidava com essa situação? É um filho, ele vai colocar o nome do primeiro menino de Manassés. Olha que homem sábio, né? Ele deletou aquela história todinha.
Ele não quis guardar mágoa, não quis guardar rancor. Assim os pais têm que fazer com os filhos, né? E os filhos fazer com os pais. O filho não pode guardar rancor, guardar mágoa daquela sova que o pai deu, que a Bíblia diz, não retire a vara do teu filho, para que ele não fique indisciplinado. Nós veremos isso depois de outras aulas, né? Então, Manassés, a palavra Menaché quer dizer esquecer. Ele diz assim, quando colocou o nome do seu filho, filho de Azenate, que era a mãe de Manassés, ele colocou para esquecer das minhas dificuldades, para esquecer da casa de meu pai. Ele não ficou remoendo aquilo, né? Ficou o tempo todo se autocondenando, porque ficou contando sonhos que não deveria ter guardado, que deveria ter guardado para si. Foi contar para os irmãos, sabendo do ciúme dos irmãos. Quando ele recebeu a capa de manga, a túnica de manga talar, manga comprida do pai, ele deveria ter recusado. Falou, não, papai, não posso aceitar, isso pertence a Rúben. Isso, mas Rúben já maculou meu leito, então passa para o seguinte, Simeão e Levi. Não, Simeão e Levi foram na cidade, quem mataram o pessoal todinho, não vou deixar. Então passa para Judá. De fato, quem foi o primogênito depois de Rúben foi Judá. Quem decidia as questões, quem Jacó confiava era em Judá, principalmente na ausência de José. Judá é que fez todo o meio de campo, né? A relação diplomática com Zafanete Paneia, foi ele que colocou e deu fiança para José para ir para o Egito para a segunda vez, foi ele que foi lá defender Benjamim diante de Zafanete Paneia. Então ele foi considerado primogênito. Realmente quem exercia a primogenitura era Judá, né? Mas José então soube lidar com essa situação. O nome do menino mostra isso, que ele não ficou rememorando aquilo, né? Não ficou regurgitando. Nós, pais, e nós como filhos, temos que perdoar. O pai tem que perdoar o filho perdoar o pai. Não podemos ficar lembrando de fatos que foram cometidos, que podem nos trazer dificuldades. E o outro nome do menino de José, que ele colocou também, para tratar dessas curas da alma dele, foi Efraim. Efraim quer dizer dupla frutificação. Porque ele venceu, ele estava crescendo na terra da aflição, né? Então, os filhos precisam de ter essa mente, de ter esse entendimento, essa inteligência, né? De perdoar os pais naquilo que eles extrapolarem. E os pais também, a mesma coisa, saber lidar com essas situações. Vamos ficando por aqui, voltamos na próxima. Fique com Deus, a paz, tchau, tchau.